Se as suas férias terminam quando você volta para casa, mas as parcelas elas continuam durante os próximos 10 meses, financeiramente essa viagem ela não acabou. Porque ela voltou com você e continua ocupando aquele espaço no seu orçamento todos os meses. Muita gente acredita que planejar uma viagem é encontrar uma passagem barata, aproveitar uma promoção de hotel e parcelar tudo em uma prestação que aparentemente cabe no orçamento. Só que economizar na passagem não vai garantir que a viagem ela caiba na sua vida financeira. Porque, gente, passagem e hospedagem representam apenas uma parte do custo efetivo. Ainda existem a alimentação, o transporte, os passeios, as taxas, as compras, aqueles imprevistos. E é justamente essa parte que costuma encontrar um cartão sem limite definido. Neste vídeo eu vou mostrar como você vai planejar as suas férias para que essa viagem ela termine quando você volte para casa e não quando você paga a última parcela. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Cássia Silveira, sou especialista financeira e ex-gerente de banco. É isso mesmo. Hoje eu ajudo profissionais de alta renda a reorganizarem a vida financeira, saírem do ciclo de dívida e voltarem a construir patrimônio com mais segurança. E eu gosto de deixar uma coisa muito clara. Viajar não é um problema financeiro. Ter lazer, descansar, viver experiências com a sua família fazem parte da vida. Só que o problema ele começa quando uma viagem de 7 dias compromete o orçamento dos próximos 7 meses. Ou seja, todos os anos eu vejo a mesma situação. A pessoa ela passa meses esperando pelas férias, encontra uma promoção de passagem, reserva aquele hotel e acredita que a parte financeira está resolvida. Só que quando a viagem começa, vão aparecendo aqueles gastos que não estavam no planejamento, mas que acontecem. É um restaurante, é um passeio, um aplicativo de transporte, uma taxa que não foi esperada, uma bagagem, uma lembrança. É isso. Separadamente, nada parece tão pesado. Mas quando tudo é colocado no cartão sem um limite definido, a pessoa ela volta descansada e encontra uma fatura que tira a paz durante vários meses. A grande questão não é deixar de viajar, não. É fazer com que essa viagem caiba no seu orçamento antes de ela começar. Bom, vamos lá. A viagem é o resultado e não o começo. Vamos pensar na construção de uma casa. Você não começa a construir uma casa pelo telhado, concorda? Primeiro vem a fundação, depois vão vir as paredes. E aí, somente no final, vai aparecer o telhado, o acabamento. Com as suas férias, deveria acontecer da mesma forma. Escolher o destino, comprar a passagem e reservar o hotel são o telhado da viagem. A fundação dessa viagem é o orçamento. Então, antes de decidir para onde vai, você precisa descobrir quanto pode gastar, quanto a viagem inteira vai custar e quanto você precisa guardar por mês. Quando você respeita essa ordem, consegue aproveitar a viagem sem passar todos os momentos pensando: meu Deus, quanto virá a próxima fatura? Mas agora vamos lá. Vamos organizar esse planejamento em 4 passos? Vamos ao primeiro passo, tá? Descubra quanto você pode gastar. É o primeiro passo. É o passo primordial. A primeira mudança é na pergunta mesmo. Em vez de começar se perguntando quanto custa viajar para esse lugar, você vai fazer a seguinte pergunta: quanto eu posso gastar em uma viagem
sem comprometer o meu orçamento. Parece uma diferença boba, pequena, mas muda completamente a decisão. Quando você pergunta quanto a viagem custa, deixa o preço definir o que fará. Agora, quando pergunta quanto pode gastar, é o seu orçamento que vai definir qual a viagem faz sentido. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que você encontrou um pacote de R$12.000. A agência permite parcelar em 12 vezes de R$1.000. Olhando apenas para a parcela, pode parecer que cabe, mas durante esses 12 meses você também terá a despesa da casa, o plano de saúde, a escola dos filhos, os seus investimentos, outras parcelas e todos os gastos que continuarão existindo normalmente. Ou seja, a parcela cabe sozinha. A grande questão é, ela cabe junto com todo o restante da sua vida? Por isso, antes de escolher o destino, olhe para o orçamento. Quanto existe disponível sem comprometer? A sua reserva de emergência, o pagamento das despesas necessárias, o plano de quitação daquelas dívidas que você já fez, os seus investimentos e talvez outros objetivos importantes também. E aí a resposta vai mostrar que você pode viajar, mas você vai precisar talvez escolher outro destino. Talvez seja necessário reduzir até a quantidade de dias, olha que interessante. Ou então esperar mais alguns meses. E tá tudo bem. Uma viagem adiada, ela continua sendo uma viagem. Só que uma dívida criada para antecipar a viagem pode comprometer vários outros planos que você tenha. Deixa eu te trazer uma dica. Não utilize a reserva de emergência para viajar. Aqui existe um ponto muito importante. Viagem não é emergência, gente. Por isso, não utilize aquela reserva que você fez com tanto suor para pagar as suas férias. Porque a reserva ela existe para proteger você diante dos acontecimentos inesperados. Uma perda de renda, um problema de saúde, uma despesa importante que não poderia ser prevista. Então a viagem ela deve ter uma reserva própria sim. Se você retira 10.000 de reserva de emergência para viajar e acontece um problema logo depois, qual vai ser a sua saída? Provavelmente o cartão, o cheque especial ou talvez até o empréstimo. Porque você não deixou de ter um imprevisto, um risco. Você apenas retirou a proteção que existia contra ele. Então separe sempre os dois objetivos. A reserva de emergência, ela é proteção. A reserva de viagem é um planejamento. Bom, se esse vídeo já está fazendo você enxergar as suas férias de uma forma diferente, se inscreva nesse canal. Toda semana eu vou compartilhar e eu compartilho conteúdos para te ajudar a organizar a vida financeira, realizar aí os seus sonhos e construir patrimônio sem transformar qualidade de vida em culpa. Vamos ao passo 2? Calcule o custo completo. É isso mesmo. Depois de definir quanto você pode gastar, é hora de descobrir quanto a viagem realmente custará. Vamos lá, a maioria das pessoas começa somando passagem e hospedagem. Só que esses dois valores são apenas o começo de uma viagem. Para calcular o custo real, você deve dividir a viagem em duas categorias. Primeiro, transporte principal, ok? A passagem aérea, o ônibus, o combustível, o pedágio, as bagagens. Segundo, a hospedagem. Inclua diárias, taxas e qualquer cobrança adicional. Ponto importante, se essa viagem for internacional e você contratar um hotel por conta e não via Airbnb, você precisa ter cuidado com as taxas adicionais de um resort, de um hotel, que normalmente essas taxas são diárias.
E quando você contrata uma diária com o hotel, ele não vai te informar sobre essas taxas no momento da contratação. Apenas na hora do check-in, no momento que você chega nesse hotel, que você vai descobrir essa taxa adicional. Então é muito importante que no momento que você esteja fazendo a contratação dessa hospedagem, você questione o hotel. Existe taxa adicional nessa contratação? Porque normalmente via Airbnb as taxas são todas expostas para você no ato da contratação, mas hotel, resort, não. Fica a dica. Terceiro, alimentação. Café da manhã, almoço, jantar, lanches e compras de mercado. 4. O deslocamento dos destinos. O aplicativo, o transporte público, o aluguel de carro, o estacionamento, combustível. E 5. Passeios e entretenimento. Os ingressos, as excursões, os eventos, as atividades que você vai fazer lá. 6. Despesas complementares. Seguro, documentação, internet, compras, lembranças, sabe? Outros gastos específicos daquela viagem. E por último, crie uma margem de imprevistos, porque eles vão acontecer. Não porque você está esperando algo de errado, mas porque dificilmente uma viagem acontece exatamente com o valor colocado no papel. Ou seja, vamos imaginar esse exemplo aqui, ó. Passagens e deslocamento, R$3.000. Hospedagem, R$2.400. Alimentação, R$1.500. Transporte, R$600. Passeios, R$900. Compras, taxas, despesas complementares, R$400. Ou seja, até aqui a viagem custou R$8.800. Agora vamos acrescentar aqui R$800 como margem de segurança. Ou seja, o custo planejado passa a ser R$9.600. Percebe a diferença? Talvez você tenha olhado para os R$5.400 da passagem e hospedagem e concluído que a viagem cabia. Só que o custo completo ficou em R$9.600. Ou seja, a diferença de R$4.200 não desaparece. Se ela não estiver no planejamento, provavelmente acabará na fatura. E é assim que muitas pessoas voltam sem entender para onde o dinheiro foi. O dinheiro, gente, ele não desapareceu. Ele foi sendo gasto em dezenas de decisões pequenas que nunca entraram no orçamento. Vamos ao passo 3. Transforme a viagem em uma meta mensal. Vamos lá. Agora que você conhece o custo total dessa viagem, precisa calcular quanto você vai guardar por mês. É isso mesmo. Vamos continuar com a viagem de 9.600. Se você pretende viajar daqui 12 meses, você precisa separar 9.600 dividido por 12. Ou seja, isso representa R$800 por mês. Agora você olha para o orçamento e se pergunta, bom, eu tenho R$800 por mês disponíveis para esse objetivo? Se a resposta for sim, você possui um plano possível. Agora, se a resposta for não, existem aqui 4 caminhos, tá? Escolher uma viagem mais barata, reduzir a duração de tempo, aumentar o prazo de pagamento ou criar uma fonte adicional de dinheiro para esse objetivo. O que não faz sentido é você ignorar essa conta e acreditar que o limite do cartão vai resolver essa diferença. Porque o limite ele pode sim pagar essa viagem agora, mas quem pagará o limite será a sua renda de futuro. E a renda de futuro já tem outros compromissos, não é mesmo? Ou seja, crie uma conta onde uma reserva específica é para as férias. E lá, todos os meses, você vai transferir o valor definido. Ou seja, assim, a viagem ela deixa de competir com as suas despesas do dia a dia. E você consegue acompanhar o progresso da seguinte forma: quanto já guardou? Quanto ainda falta? O plano continua possível? Algum preço mudou? Precisa ajustar o destino ou o prazo?
Essa revisão ela é muito importante porque o planejamento feito hoje, ele pode precisar sim de ajustes até a data da viagem, porque é um tempo maior, ok? Agora a pergunta é, Cássia, parcelar a viagem é sempre errado? Não necessariamente, porque o parcelamento pode ser uma forma de pagamento. O problema é utilizar a parcela para comprar uma viagem que já não cabe no orçamento. Se você possui o dinheiro reservado e decide já começar a fazer o parcelamento sem juros, por uma questão de organização, existe sim esse contexto. Agora, se depende dos salários dos próximos meses para pagar uma viagem que já aconteceu, você está comprometendo a sua renda de futuro. Então, antes de parcelar, você se pergunte: o valor total da viagem já está reservado? Se não, a parcela cabe junto com todas as outras despesas? Por quantos meses a minha renda vai ficar comprometida? Essa parcela ela continuará existindo depois que eu voltar? E o que vai acontecer se a minha renda diminuir neste período? Não pergunte apenas quanto ficou por mês. Pergunte quanto essa decisão retirará da minha liberdade dos próximos meses. Porque uma parcela pequena, gente, ela não transforma uma viagem cara em uma viagem barata. Ela apenas vai distribuir o custo durante mais tempo, entende? Vamos ao passo 4. Defina limites para os dias da viagem. É isso mesmo. Até aqui, você definiu quanto pode gastar, calculou o custo total e criou uma meta mensal. Só que agora falta fazer o planejamento continuar existindo durante a viagem. Porque muita gente se organiza para passagem e hospedagem, mas chega ao destino sem nenhum limite para os gastos diários. É um restaurante que apareceu aqui, um passeio decidido na hora, na emoção, uma compra, um aplicativo de transporte, mais uma lembrança para aquela pessoa que você esqueceu. O problema ele não está nessas decisões de forma isolada. A viagem ela é formada pela soma de todas elas. Por isso, antes de você sair de casa, defina o orçamento para os dias da viagem. Você pode separar por categoria, como por exemplo, alimentação, transporte, passeios, compras, margem para imprevistos. Ou você pode estabelecer um limite diário. Vamos lá, vamos imaginar que você separou 2.100 para 7 dias de despesas lá no seu destino. Isso vai representar uma média de R$300 por dia, certo? Então você não precisa gastar exatamente R$300 todos os dias. Você pode utilizar 200 em um dia, 400 em outro dia. A média funciona como uma referência para não chegar ao quarto dia de viagem com todo o seu dinheiro consumido. Então faça um controle rápido durante as férias. Não precisa abrir planilha complexa lá no meio do passeio, não. No final do dia você verifica quanto que você gastou, quanto ainda existe. Existe passeio ou despesas maiores para os próximos dias? Vai precisar fazer algum tipo de ajuste? Isso não vai te tirar a liberdade da viagem, pelo contrário, você consegue gastar sabendo que aquele dinheiro já estava previsto, entende? E é aqui que o cartão volta a ser uma forma de pagamento e não mais uma fonte de dinheiro extra que não existe. Agora eu vou te ensinar a criar um orçamento de retorno. Vamos lá, vem uma parte que quase ninguém considera quando a gente fala de viagem. A sua vida financeira ela não fica pausada enquanto você viaja, porque as contas continuam vencendo, a casa continua tendo despesa e você ainda precisará atravessar os dias entre a volta da viagem e a próxima entrada de renda, não é mesmo? Por isso, antes de viajar, deixe separado o dinheiro do retorno. Pergunte: quais contas vão vencer enquanto eu estiver fora? Quanto que eu vou precisar para passar o restante do mês?
A próxima renda que entrar, qual vai ser a data? Existe alguma despesa logo depois da viagem? Porque talvez você volte no dia 20, mas só receba novamente no início do mês seguinte. Então, se todo o dinheiro disponível foi gasto nas férias, os últimos dias do mês irão direto para o cartão. E mais uma vez, a viagem continuará financeiramente depois que você voltou. Então vamos lá, antes de embarcar, deixe 3 caixas definidos: o dinheiro da viagem, a margem para imprevisto e o dinheiro necessário para retomar a rotina quando você voltar. Deixa eu te falar uma coisa, o cartão não pode definir se você pode viajar ou não. Muito cuidado aqui. O cartão ele pode ser utilizado durante a viagem, só que a grande questão é que cada compra precisa estar dentro de um orçamento que já exista. Se você definiu 1.500 para alimentação e pagou o restante no cartão, tudo bem. O cartão está apenas executando o orçamento. Agora, se não existe limite e você decide cada gasto com base no crédito disponível, ele começa a funcionar como um anexo da renda. E nenhum limite, gente, é infinito. Quando as férias elas terminarem, todas aquelas decisões vão aparecer na fatura futura. Talvez você tenha conseguido pagar a passagem, talvez você tenha conseguido pagar o hotel. Mas se qualquer restaurante, passeio ou imprevisto você precisou financiar, a viagem não estava completamente paga. Ela apenas foi dividida entre o presente e a sua renda futura, compreende? Só que agora eu quero saber, quando você planeja uma viagem, qual gasto costuma te surpreender mais? Me conta aqui. Alimentação, transporte, são os passeios, são as compras ou a próxima fatura quando você volta? Conta aqui para mim nos comentários que eu quero entender melhor como que é o teu fluxo de viagem, de férias. Não precisa expor valores, tá? Eu quero mesmo entender qual parte do planejamento mais dificulta as tuas viagens. Você consegue perceber que organizar as férias vai muito além de encontrar uma passagem barata ou um bom hotel? Viajar sem criar dívidas depende da ordem que você toma as boas decisões. Primeiro, descubra quanto você pode gastar sem comprometer o seu orçamento. Depois, você calcula o custo completo da viagem e transforme esse valor em uma meta mensal. Defina, sim, limite para os dias que você estará fora e preserve o dinheiro necessário para retomar a sua rotina quando você voltar. Porque a melhor viagem, gente, não é necessariamente a mais cara ou luxuosa. É aquela que você consegue viver por inteiro sem comprometer a paz dos meses seguintes. Guarde essa frase aí. A viagem precisa caber na sua vida financeira antes de caber no limite do seu cartão de crédito. E só assim as suas férias terminam com boas lembranças e não com uma dívida que continuará viajando com você durante o restante do ano. Se você ganha bem, mas ainda encontra dificuldade para organizar o orçamento, realizar os seus objetivos, construir patrimônio ou até tirar férias, você não está falando de falta de renda. Talvez você esteja falando de falta de planejamento. E aqui, no primeiro link da descrição, você pode solicitar um diagnóstico, entender como funciona o meu acompanhamento individualizado, onde ali nós vamos analisar a sua renda, as suas despesas, as suas dívidas, os seus objetivos para construir realmente um plano possível para a sua realidade. O atendimento é 100% personalizado e realizado com sigilo total. E se você quer entender por que profissionais de alta renda continuam sem dinheiro, mesmo ganhando bem, eu vou te convidar a assistir esse próximo vídeo. Nele eu mostro que mesmo uma renda crescendo, a sua liberdade financeira pode diminuir sem estratégia. Eu te espero no próximo vídeo e até mais!